Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais um vídeo aí para o canal, a pedido de nossos irmãos. Eu não sei se dará certo, nós estaremos aqui tentando auxiliá-los de algum modo, enviando um sermão por escrito e também áudio, então seria uma espécie de audiovisual. Vamos ver se dá certo, tá bom? O tema do sermão está aqui, né? As 6 propostas de Faraó. Lembrando sempre que Faraó não é propriamente dito um nome, mas sim um título, como aqui é descrito, ok? Faraó significa casa grande, né? Então, fiz aqui uma aplicação, como sempre eu faço. Tem pessoas que o título vale mais do que o nome, ou pelo menos pensam desse modo. E isso não é coisa de Deus não, né? Isso é coisa de Faraó. Diferente do que a Bíblia diz, né? Você lembra que a Bíblia fala de um homem cujo nome era João Batista. Então observe, João é o que eu sou, Batista é o que eu faço. Então no reino de Deus, o que eu sou vem antes daquilo que faço, ok? Mas essa questão de um nome ou o título valer mais do que um nome, isso é coisa de Faraó. Eu até tenho um pensar, e eu não sou dono da verdade, né? É apenas um pensar. Hoje fala-se, né? O indivíduo é apresentado do seguinte modo: o pastor ciclano de tal, né? Ou o cargo eclesiológico vem antes do nome. Eu tenho a ideia que o nome vem antes do cargo, mas isso é uma outra história, né? Porque o nome é quem eu sou e o cargo que exerço é aquele que me tornei. Fundamentado, então, para esse sermão, eu escolhi o livro de Êxodo, né? Segundo livro da Bíblia, o capítulo de número 12 e o versículo de número 26. Pode parecer fora de seu contexto, mas como ele é um sermão temático, então permite-se que assim seja feito. Todo sermão temático, ele permite isso. Então, dentro do tema proposto, você pode escolher até um texto fora, propriamente dito, do livro que você irá abordar, ok? Por exemplo, eu não escolheria esse verso, tanto é que não escolhi, mas Josué, que você conhece muito bem, 24 e 15, a parte B do verso 15. Lembra disso? Vós escolheis a quem servis. Daí lá no finalzinho diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então, na verdade, a gente precisa escolher a quem nós escutaremos. Não dá para servir a 2 senhores. Você lembra disso? Mateus capítulo 6, versículo 24. Também é um texto. Mas eu escolhi o livro de Êxodo por encontrar nesse mesmo livro aonde nós nos consubstanciaremos no sermão propriamente dito. Eu escolhi nesse mesmo livro um versículo que eu acho que tangivelmente mostra-nos, ensina-nos, né, ou aponta-nos para aquilo que nós iremos abordar. Então, Êxodo capítulo 12, verso 26, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Vocês escolheram cultuar. Você perceberá, por exemplo, que aparentemente parece não estar diretivamente ligado com a temática e com o sermão que será exposto, só que a última proposta de Faraó, ela vem justamente aqui, porque é tudo que o diabo sempre quer, né? Roubar a nossa forma de culto, a nossa maneira de cultuar a Deus. Então, esse também é um recurso didático, esse também é um recurso que o sermão temático permite. Você ler um texto, não é fugir dele. Depois você vai desenvolvendo no campo das ideias, você vai construindo um campo de argumentação a fim de chegar aqui, no objetivo final da mesma. Então, eu escolhi esse texto, você pode escolher outro, mas eu escolhi por achar que é importante. Então, as 6 propostas de Faraó.
Que propostas são essas? Um subtema também sempre é importante, né? Você ter um subtema. E daí, meu irmão? Faraó ou Deus? Lembrando que Faraó é uma pseudo-divindade. A guerra aqui entre Faraó e Moisés era a oposição declarada de Faraó ao culto. Por isso que eu escolhi Êxodo 12, 26. Faraó rogava para si, ou reclamava para si, o título de Senhor e Rei. Por isso que Satanás luta tanto, contrário a culto, a cultuar a Deus, porque confronta-o diretivamente, tá bom? Então você lembra qual foi a promessa de Deus no chamado a Moisés? Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, você lembra? Eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, para servires a Deus neste monte. Então, ao contrário do que alguém pensa, Deus não tira os filhos de Israel, que ainda não eram Israel, não era ainda uma nação, propriamente dito, lá do Egito. Deus não os tira para irem à terra prometida. A terra prometida era um bônus. Deus os tira, na verdade, a fim de que esse povo o sirva. E que o sirva com exclusivismo, com exclusividade. Então, exatamente essa argumentação que a gente vai pontuar futuramente. É por isso que, muitas vezes, você vai perceber, ao longo da história de Israel, que esse povo lembra-se do que não deveria lembrar-se. De toda a comunidade que sai de Israel, se há de convir que somente um teve motivos para sentir saudades do Egito, e não o teve, a saber, Moisés. Por quê? Porque este Moisés saiu para servir ao Senhor, como está aqui proposto em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Mas estes saíram com outra pretensiosidade. Então, quando você serve ao Senhor com preciosismo, de uma maneira pretensiosa, quando você serve ao Senhor com outros argumentos, com outras ideias, objeções, que não seja o próprio Deus, quando a sua motivação não é o próprio Deus, consequentemente você vai encontrar qualquer coisa que possa disputar o coração de Deus. Mas quando Deus, o Senhor, que exige exclusivismo, conforme está aqui no texto, Isaías capítulo 42, versículo 8, lembra? A minha glória, disse Deus, a outro não darei. Quando esse Deus que merece ser servido una e exclusivamente é levado a sério, acredite, bendito seja Deus, seu coração não será tentado a se voltar para outro. Tito 2:14, isso é sempre bom, já diz-nos, como regra hermenêutica, que você não pode desenvolver uma doutrina fundamentado em um único texto, que você precisa necessariamente, que é preciso, faz-se necessário, você ter pelo menos aí 2 ou 3 textos a fim de você fomentar uma doutrina. Então, nesse caso, estou pegando aí um texto do Antigo Testamento, outro texto do Novo, e por fim nós usaremos a pessoa suprema, a autoridade maior, a última palavra de Deus aos homens, a saber, Jesus. Então, Tito 2,14, o qual deu-se a si mesmo por nós, esse é o objetivo, para nos redimir de toda iniquidade. E não é o assunto aqui, mas grave isso no seu coração. A graça de Deus, ela não vem sobre você apenas quando você pecou, apenas quando eu pequei, como efeito do pecado, mas também de maneira preventiva a ele, a fim de que nós tenhamos graça de Deus para não pecar. Então ele redimiu-nos de toda iniquidade, de toda maneira vã de se viver, a fim de também purificar-se para si um povo seu. E quais as características desse povo que é seu? O povo de Deus, ele é especial, ele não é comum, ele é zeloso e ele também o é de boas obras. Jesus mesmo disse, ainda falando sobre a exclusividade de Deus,
Mateus capítulo 6, versículo 24, que não dá para servir aos dois senhores. Levítico capítulo 11, versículo 26, a fim de que a gente não... Isso aqui é um paralelismo, né? Eu estou aqui na avenida principal do texto, mas eu estou pegando uma marginal, um paralelo, para fortalecer, né, a minha argumentação. Levítico 11, 26 diz que o problema de Deus com os porcos, propriamente dito, na verdade são com esses animais, que têm a unha fendida, ok? Animais que têm unha fendida. Qual é o problema de Deus com os animais de unha fendida? É que unha fendida fala de dois caminhos, pés divididos, ok? Então, minha mensagem eu coloquei aqui nesta noite, no momento prega-se à noite, né? Mas, enfim, indiferentemente do horário, ela fundamentaliza-se, concentra-se num dos maiores perigos atuais da igreja que eu julgo, que é o dualismo ou a vida dúbia. Você vê ali que eu estou com o WhatsApp ali recebendo mensagem, né? Então vamos lá, Faraó ou Deus? Vamos ao longo desse texto mostrar as propostas de Faraó versus as propostas de Deus. E como sempre, é você quem decide. Verás que tem muita gente que diz servir a Deus, mas infelizmente de uma maneira indireta acaba subjugando-se, servindo a Faraó. Eu disse indireta. Ainda que não julgue-se diretivamente servo de Faraó, mas quando subjuga-se, quando dá-se a vencer pelo espírito e proposta de Faraó, acaba fazendo um desserviço ao reino, servindo aquele que, na verdade, deveria se opor, a saber, Faraó, que é um dos maiores inimigos de Deus. Sabeis por quê? Porque Faraó é o inimigo das promessas de Deus. Então nós não podemos dar um culto a Deus à moda de Faraó. Não é possível. Se o culto é para Deus, tem que ser a moda de Deus. Vamos lá, primeira proposta. Primeira proposta aqui de Faraó está em Êxodo capítulo 5, versículo 4, quando ele diz a Moisés e Arão: por que cessais ou fazeis cessar o povo das vossas obras? Aí o que ele diz? Ide e voltai ao trabalho, subjugai-o. Quem lhes prometeu liberdade? Voltai às vossas cargas. Então essa é a primeira proposta de Faraó: voltar atrás, regredir, retroceder, não avançar, abandonar a promessa, o projeto, a proposta, né, de liberdade. Jesus disse, você conhece, Lucas 17:32, que a gente deve sempre lembrar-se da mulher de Ló, porque ela estagnou-se ali, virando tempero, porque ela olhou para trás. Então, quem olha para trás com desprezo jamais conseguirá andar para frente com êxito, com sucesso. Então, você pode lembrar-se da mulher de Ló, que olhou para trás e converteu-se em estátua de sal. Então, que esses exemplos, como diz Romanos 15:4, 1 Coríntios 10:11, Hebreus também fala que são sombras, sirva-nos de exemplo. Lucas 9:62 é um texto bom para argumentação. Lembra o que diz? Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, não apenas para ser um obreiro, para ser bem-sucedido, mas Jesus disse que é apto para entrar no reino de Deus. Está falando de vida eterna. Salomão aconselha-nos lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a luz do justo não é perfeita ao primeiro momento, mas ela vai brilhando mais e vai brilhando mais até ser dia perfeito. Não julgo já ter alcançado, disse Paulo. Se Paulo julgava não ter alcançado, imagine nós outros. Mas uma coisa disse ele que faz. E o quê? Ele vai seguindo, ele vai avançando. Sabe como é que é a nossa vida cristã? A nossa vida cristã, ela é de glória em glória, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Hebreus 10:38, lembra disso? O justo vive, não pelo que se vê, não pelo que se enxerga, mas pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Nós não somos dos que se recusam, ou dos que recuam, melhor dizendo.
mas até porque recuar é recusar a proposta de Deus, porque esses vão para a perdição. Mas nós somos daqueles sim que cremos para a conservação da alma. Isso é, qual é a ideia? Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Avance, prossiga, prospere. Já aceitou a fé? Pede batismo. Batizou-se? Busca dons. Já os tem? Busca ministério. Busca mais. Deus tem mais. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Dito isso, vamos lá. Agora, segunda proposta do cão. Segunda proposta do faraó está em Êxodo capítulo 8, versículo 10. E essa é a proposta de postergar. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui na minha fala. A proposta de sempre postergar, protelar, deixar para o dia de amanhã. Essa é a segunda proposta de faraó. Então aí você pode fazer inúmeras aplicações. Quando você é fiel? Amanhã. Batizar-me? Amanhã. Mudar de vida? Amanhã. Eu até coloquei aqui qual a frase predileta dos adolescentes. Lembra dela? Depois eu vou. Isto é, amanhã. Em contrapartida a essa, você sabe qual é a proposta de Deus? Hebreus 3:7. A proposta de Deus é: se hoje ouvirdes. Se hoje. Hebreus 3:15. Lembra de Zaqueu? Jesus não disse amanhã. Jesus disse hoje. Lembra da mensagem do ladrão da cruz? Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu coloquei aqui mais um exemplo. Lembra de Marta? Ela falou de ontem, ela falou de amanhã, mas ela esqueceu do Deus de hoje. Se dependesse de Marta, como eu registrei aqui, seu irmão Lázaro ainda estaria no sepulcro. A minha pergunta é: para quanto tempo você está prorrogando o seu milagre? Para quanto tempo você está postergando? Esse amanhã é sempre amanhã, e esse amanhã que nunca chega. Então não esqueça, Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo. Quando? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Terceira proposta do cão, do faraó, Êxodo capítulo 10, versículo 10. Vamos lá. A proposta dele é essa: seja o Senhor convosco, que eu vos deixarei ir os vossos filhos. Não será assim. Versículo 11. Então a terceira proposta de faraó é essa: e de vós, mas seus filhos ficam comigo. Qual é a proposta do cão? Dividir a família, os lares, separar os filhos. Deus é um Deus geracional. Limitar a próxima geração. Que Deus os ajude, irmão, no nome de Jesus. A proposta do diabo é que você esteja na igreja e teus filhos nas drogas. É lançar pais contra filhos, filhos contra pais. Essa é a proposta de Satanás. Mas sabe qual é a proposta de Deus? É Malaquias 4:6. Lembra dela? A última proposta do Antigo Testamento. Dirá o quê? O último versículo. Que ele converterá o coração dos pais aos filhos. E isso aqui, eu sou um pai, gente. A gente quer que o coração dos filhos seja convertido aos nossos corações. É uma promessa, mas inicialmente é preciso que o meu coração, quanto pai, seja convertido ao coração dos nossos filhos. Com qual propósito? A fim de que a terra não seja ferida com maldição. Então não existe maldição maior do que família dividida. Atos 16:31, você conhece, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Josué 24:15, eu já o citei aqui. A última frase é essa, que é proverbial, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quarta proposta de Faraó, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó Moisés e disse-lhes: ide, olha que terrível, e sacrifiqueis a Deus. Você pode sacrificar a Deus, só não saia do Egito, permaneça nessa terra. Sabe o que Moisés disse? Não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles?
Então, gente, o que Moisés está dizendo é o seguinte: jamais seríamos aplaudidos, ou deveríamos ser aplaudidos no Egito. Gente, se o Egito nos aplaude no nosso culto a Deus, é porque o nosso culto de fato não está sendo a Deus. Nosso culto ao único e exclusivo Deus é sim uma ofensa aos egípcios. Quarta proposta de Faraó. Vamos lá, gente. Sacrifiquei sim ao vosso Deus, porém nesta terra. Isso é, vocês podem sacrificar a Deus, mas não precisam sair do Egito, ok? Tem gente que está cantando no altar, mas ainda está no Egito. Pregando em Jerusalém, mas ainda está no Egito. Como alguém já disse, Babilônia não é o teu lugar. Sabe qual é a proposta de Deus? Em contrapartida a isso, olha qual é a proposta de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Sai, disse Deus, sai do meio deles. E eu vos serei para vós, Pai, e vocês me serão filhos e filhas, diz o Senhor. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Deus precisou de um dia para tirar Israel do Egito, porém precisou de 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Vamos a uma próxima proposta, a quinta proposta de Faraó. Capítulo ainda no livro de Êxodo. Quando não estiver ali a referência, é porque sempre está no capítulo anterior. Então, qual é o capítulo? É o livro de Êxodo, capítulo, lembra lá, de número 8, versículo de número 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir. Faraó acha que tem o domínio, o poder de dizer se a gente vai ou não vai, para que sacrifiqueis ao Senhor no deserto. Somente que indo, esse Faraó é metido, né, gente? Somente que indo não vades muito longe. Aí olha o que ele diz: orai também por mim. Aplicação: até Faraó sabe o poder da oração de um crente. E Moisés diz: eis que saio de ti e orarei ao Senhor. E orarei ao Senhor que esses enxames de moço se retirem amanhã de Faraó. Porque essa é a proposta dele, dos seus servos, do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir esse povo para sacrificar ao Senhor. Qual é a quinta proposta de Faraó? Que você não vai muito longe. Limitar o poder da ação da igreja, limitar o poder de alcance. Isso é, não vai dar em nada, não vai muito longe. O Egito fechou as portas para Israel, tentando limitar a ação divina. Porém, Faraó ignorou que Deus é um Deus tão grande que é capaz de fazer milagre até mesmo com portas fechadas. E daí tem uma série de textos que falam sobre isso. Olha aí, Noé experimentou a salvação com as portas fechadas. Gênesis 7,16. Uma viúva pobre endividada ficou rica, melhor dizendo, atrás de portas fechadas, segundo Reis, capítulo 4, versículo 5. Eliseu despertou o menino de portas fechadas. É o melhor lugar, pai e mãe, que você pode despertar esse menino, viu? É de portas fechadas. Jesus revelou-se aos seus discípulos atrás das portas fechadas. A porta está fechada, mas Deus continua se revelando. É possível ter paz mesmo com as portas fechadas. Quinto, Jesus ensinou a orar-nos no quarto com portas fechadas. E a recompensa será em público. A porta está fechada não quer dizer que Deus não está te ouvindo ou te vendo, e também não quer dizer que a recompensa não virá. As portas estão fechadas, mas os ouvidos de Deus, oh glória, os ouvidos de Deus perduram, permanecem abertos. Quem é Faraó para querendo intentar imitar, ou limitar, melhor dizendo, é um erro de escrita, o agir de Deus. Isaías 43:13 você conhece. Agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Quanto mais Faraó os oprimia, mais Deus o prosperava, conforme Êxodo capítulo 1, versículo 12. Eu até coloquei aqui, um jargão, que a igreja é como omelete. Quanto mais bate,
mais ela cresce. Última proposta de Faraó, Êxodo capítulo 10, versículo 24. Lembrando, se você limita-se em não crescer, em não progredir, você está aceitando a proposta de Faraó. Se você aceita a divisão na sua casa, proposta de Faraó. Se você vive postergando seu milagre, proposta de Faraó. Então, Faraó ou Deus? Sexta e última proposta. Então chamou Faraó, né? Ou então Faraó chamou a Moisés, agora sim. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também as vossas crianças. Finalizando, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos. Qual é a sexta proposta? Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Sabe o que responde Moisés? Livro do Êxodo, olha lá, capítulo 10, versículo 26. Nem uma unha ficará no Egito. 27. O Senhor endurecerá o coração de Faraó, e esse não os quis deixar ir. Disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda que não veja mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E a palavra de Moisés é tremenda. Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Foi a única vez que Moisés concordou com Faraó. Sabe o que é isso? Nossas riquezas, nossas fazendas, que para eles, nesse caso, significa seu culto, porque era objeto de sacrifício. Faraó quer amordaçar a nossa voz, silenciar o nosso cântico. Mas sabe o que Deus diz? Sabe qual a proposta de Deus? Gálatas 6,17. Ninguém me inquiete. Lucas 19,40. Se esse se calar, as pedras clamarão. Salmos 45, gente. Meu coração, disse Davi, ferve de palavras boas. Agora sim, Isaías 62. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que dia e noite jamais se calarão. Olha aí. Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja silêncio entre vós. Lucas 6,45. Lembra disso? Porque da abundância do coração fala a sua boca. Coração cheio de glória, boca cheia de glória. Termino o Salmo 81:10. Eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito. Tirei-te dos domínios de Faraó. Abre, mas não abre de qualquer modo. Abre, mas com espírito de ousadia. Abre bem a tua boca. E há uma promessa. Eu, Senhor, te encherei. Faraó ou Deus? Vamos abrir a boca, gente. Vamos anunciar. Vamos proclamar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Espero que essa forma didática auxilie de algum modo.